Olá, pessoal. Eu sou o professor Walter, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1, do curso de Licenciatura em Matemática em EAD, do campus São João dos Patos. Hoje nós vamos continuar falando da unidade 1, a parte 2, e vamos falar do estudo das funções. Os tópicos dessa aula serão o estudo das funções, a gente vai falar das funções no âmbito geral, e também aí a gente começa a adentrar nas particularidades das funções. Então, a primeira função a ser falada vai ser a função afim. Então, inicialmente, fazendo a definição de função, é definido da seguinte forma: dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função se somente se para todo x pertencente ao conjunto A existe um só y pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Então, essa é a definição de função no âmbito geral. Por exemplo, nós temos um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2 e temos um conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente está definindo duas funções, duas supostas funções. E ainda não estou dizendo que elas são funções. Nós temos a função f x mais 1 e temos a função f igual a x ao quadrado. Portanto, o que nós vamos colocar em prática? Dentro do conjunto A, nós temos os elementos de x e dentro do conjunto B aparecerão os elementos de y. Se isso ocorrer, o que nós estamos definindo aqui como função, realmente a gente pode confirmar que é uma função. Então, necessariamente, o que eu vou fazer em cada caso? A gente toma aqui x igual a 0, que é o primeiro elemento do conjunto A, e vamos atrás do y e saber se esse y está no conjunto B. Obviamente, porque 0 mais 1 dá 1 e o y igual a 1 está no conjunto B. A mesma coisa a gente faz com x igual a 1, portanto, colocando na função 1 mais 1 dá 2. Então, o y igual a 2 está dentro do conjunto B. E, por fim, nós temos x igual a 2. Portanto, o y vai ser 2 mais 1, 3. Significa dizer que eu tomei 0, 1 e 2 no conjunto A e apareceram os elementos 1, 2, 3 que estão no conjunto B. Ou seja, então, essa função f é uma função. Então, f é uma função diante desta aplicação. A mesma coisa vamos fazer no conjunto B. Vamos tomar os elementos 0, 1 e 2 e vamos aplicar na função para produzir as imagens. Então, eu tenho y vai ser igual a 0 ao quadrado, dá 0. Se eu tomo agora x igual a 2, eu tenho que y vai ser 2 ao quadrado, dá 4. Está faltando agora quem? O 1, né? Então, se eu tomo x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, eu peguei os elementos 0, 1 e 2 e apareceu as imagens 0, 1 e 4. Ó. 0, 1 e 4 estão no conjunto B. Significa dizer que essa aplicação que nós fizemos, ela é uma função. Então, f é uma função. Ok? Indo agora, já que a gente começou a falar de imagens e de domínio, então é interessante que se fale também em imagem, domínio e contradomínio. Vamos definir cada um. O que é cada um deles? Então, inicialmente, função y igual a f de x, então é de costume a gente chamar o f de x de y, tá? Isso é a mesma coisa. O domínio de f é um conjunto de partida e a imagem de f é um conjunto de chegada. Então, sempre a gente parte do domínio, que a gente está colocando como conjunto D, e chegamos na imagem, que é o conjunto IM. Então, existe o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Tá? Porém, existe um outro conjunto muito importante, que é o contradomínio, que é o contradomínio da função.
ele é o conjunto que contém a imagem da função. Significa dizer que a função é um subconjunto do contradomínio. Ou seja, a imagem tem que necessariamente estar dentro do contradomínio. Se eu tiver algum elemento da imagem fora do contradomínio, então essa aplicação f ela não se caracteriza uma função. Olha só uma representação no diagrama. Como seria? Então, nós temos aqui, se você observar, nós temos aqui a função f. Aqui nós temos o conjunto de saída, tá? Que é o de partida, que é o domínio. Estou pegando um elemento x dentro do domínio, aplicando na função f, estou produzindo a imagem y, que é o conjunto imagem. E esse conjunto imagem está dentro do contradomínio. Então, essa é a representação gráfica. Essa é a representação gráfica. Agora a gente pode fazer o nosso primeiro exemplo, que é para a gente ver como se realmente funcionam essas representações. Então, exemplo 1. Quais dos esquemas abaixo definem uma função f de a em b? Os que forem funções determinam os conjuntos D, que é o domínio, e M, que é a imagem, e o CD, que é o contradomínio. Então, nós temos um exemplo na letra A e um exemplo na letra B. Então, necessariamente, primeiro, vamos saber se essas aplicações, se elas definem uma função ou não. Pode ser que ela seja ou pode ser que ela não seja. Então, o que é que a gente tem que tomar como uma observação importante? Analisar os conjuntos de partida e analisar os conjuntos de chegada. Então, veja só. Aqui, no primeiro exemplo, na letra A, nós temos o nosso suposto domínio com os elementos 1, 2 e 3 e o contradomínio com os elementos 4, 5 e 6. Quem está recebendo as setas são as imagens. Então, vamos ver se realmente isso pode acontecer. Observe que o elemento 4 está recebendo duas setas, ou seja, significa dizer que x igual a 2 e x igual a 3 estão produzindo a mesma imagem. Isso é permitido? Sim, isso é inteiramente permitido. Ah, mas nós temos aqui o elemento 8, que necessariamente ele está sobrando, ele não tem nenhum representante lá do domínio. Isso é permitido dentro do contradomínio? Sim, isso é permitido. A gente pode ter elementos sobrando dentro do contradomínio. O que nós não poderíamos ter era um elemento sobrando dentro do domínio. Aí a gente não poderia. Tá? Mas aqui, tudo perfeito. Então, necessariamente, neste exemplo, nós temos aqui que o domínio possui os elementos 1, 2 e 3. A imagem possui os elementos 2 e 4, é quem está recebendo as setas. E o contradomínio possui os elementos 2 e 4, que é a própria imagem, e esse elemento que está sobrando. Tá? Portanto, f é função. Então, isso aqui é uma função. Então, vou colocar aqui essa aplicação é função. Agora, será se o outro caso também é função? Vamos analisar aqui. Olha só, observe que o elemento 1 tem dois caras dentro do domínio com a mesma imagem. Isso é possível? Sim, isso é possível. Foi o que aconteceu na letra A. Agora nós temos um único elemento do domínio com duas imagens diferentes. Eu estou dizendo que f de 2 é igual a 1 e que f de 2 também é igual a 3. Será se isso é possível? Não, isso jamais é possível. Portanto, eu não consigo ter um único elemento do domínio produzindo mais do que uma imagem. Tá? Isso não caracteriza uma função. Significa dizer que, neste exemplo, aqui não é função. Então, não é função. Continuando os nossos exemplos, nós temos o exemplo 2.
quais dos gráficos abaixo representam uma função? Os que forem funções, determine os conjuntos D e MCD. Então, na letra A, se você observar, nós temos aí uma curva, tá? Essa curva é uma parábola. E aí eu quero saber se isso realmente vai ser uma função ou não. Então, se você observar aqui no gráfico, ó, para a gente saber se isso aqui realmente é uma função ou não, basta a gente traçar retas paralelas ao eixo Y. E se essa reta só pode conter um ponto de encontro. Então, se a gente traça aqui retas paralelas ao eixo Y, ó, uma reta, uma outra reta, várias retas paralelas. E todas elas só triscam a função em um único ponto. Então, isso aqui é uma função. Se é uma função, ele quer saber quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o contradomínio. Primeiro, o domínio, observe que é o eixo x. Então, eu posso pegar todos os valores de x aqui, que não tem problema. Então, quem vai ser o domínio? O domínio, nesse caso, eu posso pegar todos os valores de x, eu posso pegar todos os reais. Agora, vamos para a imagem. Quem é a imagem? Observe que a imagem, ó, começa a partir daqui, ó, desse pontinho aqui, ó, que é o zero. Então, se eu posso pegar a imagem a partir do zero, necessariamente o que vai acontecer? Eu posso pegar todos os reais, né, maiores ou iguais a zero. Então, os reais não negativos. Então, R mais aqui. O contradomínio, por sua vez, pessoal, é um conjunto maior, tá? Que eu posso colocar também o nosso R+. Poderia colocar o contradomínio sendo os reais? Poderia, só que seria um exagero, porque a gente sabe que essa parte negativa aqui não produz imagem. A imagem é produzida do zero em diante, ó, a partir do zero aqui em diante. Então, eu posso colocar o CD igual à imagem. Na letra B, se você observar, ó, o mesmo esquema, vamos passar retas paralelas ao eixo Y. O que está acontecendo? Todas as retas que eu estou passando estão produzindo dois pontos. Significa dizer que existe um único elemento em X com duas imagens. Isso não é possível. Nós já vimos isso lá no exemplo 1. Portanto, aqui não é função. Então, não caracteriza uma função esses moldes desse gráfico. E por fim, o mesmo esquema, traçando retas paralelas aqui, ó, o que vai acontecer? Só trisca também um único ponto. Portanto, isso aqui é uma função. Com isso, eu consigo definir quem é o domínio. Observe que o domínio, ó, é todo o eixo X. Ó. O gráfico ele existe em todos os reais. Agora vamos para a imagem. Observe que a imagem também, ó, é todo o eixo Y. O meu gráfico ele é crescente. Ó. Ele cresce aqui numa reta, depois ele passa para a curva e ele sobe novamente. Então, a imagem vai ser também igual aos reais. Ora, se a imagem é os reais, o contradomínio também tem que ser os reais. Porque se o contradomínio fosse menor, eu teria elementos da imagem fora do contradomínio. Isso não é possível. Portanto, o contradomínio é igual à imagem, que é igual aos números reais. Agora, pessoal, nós vamos definir aqui a função afim. Então, a gente inicialmente estava falando de funções no âmbito geral e agora a gente começa a falar de funções específicas. Então, nossa primeira função é o que a gente chamamos de função afim. Como é que se define essa função? Como é que se caracteriza essa função? Toda função f de R em R, então, domínio real em imagem real, que assume a forma f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Olha só, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, esse termo ax, ele some. Ó. O termo ax ele acaba sumindo se o a for zero. E se esse termo ax aqui sumir, o que acontece? Eu fico só com b. Aí eu deixo de ter uma função que é dita linear e passa a ter uma função constante. Não é isso que a gente quer. Tá bom? Onde o a e o b são os coeficientes e esses coeficientes têm nomes. Então, o a é o coeficiente angular, ou também chamado de declividade. Então, ele é que diz se a função é crescente ou se a função é crescente, se a função
ela é muito inclinada, se ela é pouco inclinada, então é exatamente o A é quem dá essas informações. O B é o coeficiente linear, tá? Ou seja, o B é aonde vai cortar o eixo Y. Então, vocês verão isso futuramente quando a gente estiver explanando os gráficos. Alguns exemplos. f de x igual a 2x menos 4. Observe aí que nesse exemplo, ó, o A é 2, ó. Aqui nós temos o A e aqui nós temos o B, ó, menos 4. No outro caso, y igual a menos x mais 2, ó. Você observa que o A é menos 1 e que o B é 2. Outro caso, g de x igual a 3x. Você tem aqui que o A, ó, você tem aqui que o A é 3 e o B não tem, ó, o B é 0, ó, tá? Então, observe que nesse caso, na letra C, essa função afim, ela tem um nome específico, que a gente vai comentar. Ela é dita função linear. Agora a gente entra aqui nos casos especiais e a gente começa a falar em funções particulares, né? Então, dentro das funções afins, existem suas particularidades. Primeiro caso. O primeiro caso é a função constante. Então, a função constante, ela não é uma função afim, tá? Exatamente pelo que eu tinha explicado, porque o A não pode ser zero. Mas se o A for zero, a gente tem exatamente uma função constante. Observe aí ela graficamente. Funciona assim, ó. Você tem aí, ó, a função constante passando exatamente lá em um ponto que eu posso chamar, eu coloquei aqui ponto C, tá? Mas aqui não é ponto C. Ela passa aqui exatamente no 0 e B, tá? Passa no 0 e B. Segundo, função linear. Foi o que eu tinha comentado na letra C do exemplo anterior. f de x é igual a x. Ó. O a é diferente de 0 e o b é igual a 0. Então, é uma função que passa na origem do sistema. Olha só ela graficamente aqui. Vale ressaltar que esse caso aqui, desse gráfico, a gente está fazendo uma consideração que o a dela é positivo, por isso que a função está crescente. Porque se o a fosse negativo, essa reta não seria crescente, ela seria uma reta decrescente, passando nesse outro sentido. O terceiro é uma função identidade, então f de x igual a x. Então, tanto o a é 1 e o b é 0. Então, olha ela graficamente, tá? Então, ela graficamente está aqui, exposta, tá? Observe que eu poderia ter aqui f de x igual a menos x, bem aqui, um menos. Aí, a gente não teria essa função crescente pegando o primeiro e o terceiro quadrante. Nós teríamos uma função decrescente pegando o segundo e o quarto quadrante, tá? Então, ela deixaria de pegar os quadrantes ímpares e pegaria os quadrantes pares se eu tivesse o a igual a menos 1. Mas como é que funciona realmente o gráfico da função afim? Então, o gráfico da função afim é dado por uma reta, né? Já ficou bem explícito isso. E a primeira coisa que nós temos que determinar é o zero da função. Como é que se determina o zero de qualquer função, independente que seja a função afim ou que seja uma outra função? É você pegar exatamente a função e igualar a zero. É isso o formato de se determinar o zero de uma função qualquer. Só que a nossa função é a função ax mais b. Eu igualo a zero. Depois, quando a gente isolar o x daqui, a gente tem o x igual a menos b sobre a. Então, esse cara aqui é dito a raiz, né? É bom a gente enfatizar que esse cara aqui é a raiz de f. É a raiz da nossa função. Depois que a gente encontra a função, é interessante você determinar o crescimento da função. Se a função é crescente ou se a função é decrescente. Quem é que determina o crescimento da função? Exatamente o coeficiente angular, que é o a. Então, se o a é maior do que zero, a nossa função é crescente. Então, observe que aí você tem uma reta crescendo ao longo que ao longo que o x cresce, a imagem também cresce. E, analisando o contrário, se o a for menor do que zero, a função ela é decrescente e a gente observa que ao longo que o x cresce, a imagem decresce, ou seja, a imagem diminui.
Ainda continuando falando do gráfico da função, a gente precisa determinar o sinal da função afim. Como é que você determina o sinal da função afim? Então, você já sabe como é que a função é crescente com A maior do que zero e a função é decrescente com A menor do que zero. Então, em cada caso, observe que, se eu tenho o eixo x, então, observe que esse ponto de encontro bem aqui, ó, é exatamente a raiz, ou seja, é o menos b sobre a, e à direita de menos b sobre a, a função ela é positiva, porque você observa que esse gráfico está acima do eixo x, e à esquerda de menos b sobre a, a função é negativa. Tá? E na função decrescente, tudo se inverte. Então, aqui, novamente, nós temos a nossa raiz, que é menos b sobre a. Aqui você tem ela sendo positiva à esquerda, e aqui você tem ela sendo negativa à direita da raiz. Tá? Então, esse aqui é o estudo de sinal. Então, significa dizer que se eu tomar um x maior do que a raiz, a minha função ela é positiva, e se eu tomar um x menor do que a raiz, a minha função é negativa para o caso em que a função é crescente. Tá? E, caso contrário, para a função decrescente. E aí a gente consegue fazer a construção do gráfico da função afim da seguinte forma. Tá? Vamos fazer algumas análises. Primeiro caso, se o A for maior do que zero e se o B for maior do que zero. Então, eu estou tomando os coeficientes, né, tanto o angular como o linear, eles maiores do que zero. E aí você tem um sentido aí da função, a função crescendo. Vale ressaltar que esse cara bem aqui, ó, é o B, né? Ele corta exatamente aqui no B, ó. E esse carinha aqui, ó, é a raiz, que é o menos B sobre A. E no outro caso, tudo se inverte, né? A função fica decrescente. O mesmo jeito, você tomou um B aqui positivo, então aqui é o B, nesse ponto aqui. E aqui, ó, é a raiz, ó. Ou seja, é o menos B sobre A. E aí a gente fica com os gráficos para essas duas situações. A maior que zero, B positivo. Segunda situação, A menor do que zero, B positivo. E aí, óbvio que fica faltando mais duas análises, tá? E essas análises aí é para vocês praticarem. Tenta construir os dois outros casos. Seria o caso 3 e o caso 4, em que o A é maior do que zero e o B negativo, em que o A é menor do que zero e o B é negativo. Tenta construir esses casos, pratiquem, tá bom, pessoal? Nós vamos para o exemplo 3. Construa os gráficos das funções afim. Aí ele deu aqui, ó, a função, a letra A, f de x igual a 2x menos 4, e letra B, nós temos g de x igual a menos x sobre 2 mais 2. Para fazer cada um desses casos, pessoal, o que que acontece? Vamos construir o gráfico, mas para construir o gráfico é interessante que se retire logo. Nós sabemos que o A é 2, ou seja, maior do que zero, significa dizer que a função é crescente. E sabemos também que o B é menos 4, ou seja, onde vai cortar o eixo y. Ora, já que eu sei o A e sei o B, para mim fazer um gráfico, eu só preciso determinar onde é que ela vai cortar o eixo y e onde é que ela vai cortar o eixo x. Ela corta o eixo x aonde, pessoal? Na raiz. Então, vamos determinar o primeiro passo, a raiz. Mas nós já vimos que para determinar a raiz, é só fazer a formulazinha, menos b sobre a. Significa dizer que o x vai ser igual a menos, mas quem é o b? É menos 4. Então, menos 4 dividido por a, que é 2. Portanto, nós temos aqui menos com menos dá mais, fica 4 dividido por 2 dá 2. Encontrei a raiz. Tá? Beleza. Com isso, se a gente fizer as marcações aqui, pessoal, ó, eu teria 1, 2. Então, esse cara aqui, ela corta no 2. E ela corta o eixo y aonde? Exatamente no B, que é menos 4. Então, aqui a gente vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a gente põe aqui o menos 4. E agora é só fazer a ligação desses dois pontos. Ou seja, nós vamos ter exatamente essa ligação aqui. A função não ficou legal, vamos apagar
esse gráfico aqui. E vamos fazer novamente. Então, a gente está aqui ó, com a reta passando nesse ponto aqui. E ela continua aqui nesse outro sentido. E aí, pessoal, você tem exatamente o gráfico da função, onde ele passa no menos 4 e depois passa na raiz. Tá? Então, esse é o gráfico da função aqui para a letra A. Função crescente. Na letra B, como é que a gente vai funcionar? Com os mesmos procedimentos. Então, você consegue ter aqui o meu A igual a menos meio, né? Ó, se você observar aqui, o A é menos meio. Menos meio é menor do que zero. E temos o B aqui, ó, que é 2, tá? Positivo. O que é que nós precisamos? Encontrar a raiz, tá? Nesse caso aqui, a gente utilizou a fórmula, né? Mas nesse outro caso, eu vou encontrar a raiz sem utilizar a fórmula. Ou seja, eu vou pegar a g de x e vou igualar a zero. Então, g de x igual a zero. Mas quem é a g de x? É menos x sobre 2 mais 2 igual a zero. Se eu passar esse menos x sobre 2 para o outro lado, fica assim, 2 igual, aí fica positivo, x sobre 2. Como debaixo desse 2 tem 1, eu posso fazer aqui o cruz credo. Significa dizer que x vezes 1 é x e 2 vezes 2 é 4. Ou seja, eu encontrei a raiz aqui utilizando o método tradicional, sem ter que utilizar essa fórmula. Você pode fazer das duas maneiras. Então, eu tenho a raiz passando no 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui vai estar a raiz. E eu tenho o B, onde corta o eixo Y, no 2. Então, eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho o 2. O que é que a gente precisa agora? É só ligar os dois pontos. Então, ficou fácil. Passa aqui e ela trisca aqui na raiz. Tá bom? Portanto, nós temos uma função decrescente na letra B. O nosso exemplo 4, pessoal, ele diz o seguinte: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos menos 2 e 4 e tem a coeficiente angular igual a menos 3. Então, observe que ele já está dizendo que a equação é uma reta. Então, se a equação é reta, eu já sei que necessariamente a minha função ela é do tipo ax mais b. E ele também diz que o ponto que ela passa é o ponto menos 2 e 4. Esse é o ponto em que pertence à função. Então, esse ponto pertence à função. E ele também fala que o coeficiente angular é menos 3. Ou seja, já está me dando o valor de A, que é menos 3. Portanto, já tem o A, está faltando o B. Então, significa dizer que aqui em cima, a minha função fica assim. F de x é igual a menos 3x mais B. Só depende do B. Mas ele não falou aqui para a gente que esse ponto não pertence à função? Portanto, é só fazer a substituição. Não esqueça que o f de x é o mesmo y. Então, eu já tenho que o x igual a menos 2 vai produzir imagem 4. Esse ponto está me dizendo o seguinte, que se eu calcular o f de menos 2, eu vou ter menos 3 vezes menos 2 mais o b, e que tudo isso tem que dar 4, que é a imagem. Então, aqui eu consigo retirar o b. Então, menos 3 vezes 2 dá 6, mais b igual a 4. Então, o b vai ser 4 menos 6. Portanto, o nosso b é menos 2. Se o b é igual a menos 2, nós temos a função. Assim, temos. O que é que nós temos? Que a nossa função f de x é menos 3x menos 2. Essa é a nossa função. Ok, pessoal?
E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula, tá? O nosso próximo conteúdo, vamos começar a unidade 2 e vamos começar a falar sobre funções quadráticas, tá bom? Até mais, pessoal, bons estudos e continue fazendo as atividades, resolvendo as questões que foram propostas e qualquer dúvida, entre sempre no AVE e entre em contato conosco, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.